Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Híbrido Amaldiçoado. Capítulo 21, Caçador Caçado 2. De onde diabos esse garoto veio? Mera murmurou assim que se recuperou do choque. Mais importante, por que não consegui sentir o ataque dele chegando? Jacob ajudou a se levantar, mas em nenhum momento seus olhos se desviaram do garoto. Só de olhar para ele pela primeira vez, percebeu que o garoto não era um ser comum. Mas o mais importante, seus olhos vermelhos e mortos estavam insinuando coisas que não deveriam. O que um vampiro tão jovem está fazendo aqui? Espere um minuto. A pele dele não faz sentido algum. Jacob pensou consigo mesmo. Por que a pele dele parece tão pálida? Nem vampiros maduros têm pele tão pálida, mas os mortos-vivos têm. E esses pés, eles definitivamente pertencem a um lobisomem. Quanto mais olhava para o garoto, mais surpreso ficava. Sabia que suas observações estavam corretas, mas isso não era possível. Como alguém pode ter características das 3 espécies dominantes do mundo? Algo assim era completamente inédito. Por que você está viajando por aí, seu filho da puta? Mera gritou para Jacob, o que o fez voltar a si. Eu sei o que você está pensando, mas agora não é hora para isso. Imagine só que tipo de poderes e habilidades esse garoto pode nos dar quando consumirmos o sangue dele. Precisamos reportar essa anomalia. Jacob a interrompeu. Algo como esse garoto nem deveria existir para começo de conversa. Você não fará tal coisa. Mera retrucou rispidamente. Esta pode ser a nossa chance de derrotar a condessa e tomar a liderança dela. Pense bem, não seremos mais meros sanguessugas. Você não quer isso? Ou acha melhor ficarmos aqui e sermos sanguessugas pelo resto da nossa vida? Jacob ficou em silêncio depois disso. Era verdade que ele queria evoluir para algo mais poderoso que o sanguessuga, mas também havia a verdade de que eles provavelmente nunca conseguiriam evoluir. A evolução não era um dom concedido a todos. Provavelmente, apenas 5% da população mundial era evolutiva. A maioria deles não saberia disso até que um oráculo fosse gentil o suficiente para verificar suas estatísticas e informá-los. Mas até mesmo ver o oráculo tinha seu preço. Um preço tão alto que vampiros de baixo escalão como ele nem imaginam possuir. Essa também era a razão pela qual as criaturas frequentemente seguiam a corrente e continuavam caçando. Se conseguissem evoluir por meio disso, a sorte era delas, se não, bem, só conseguiriam poder adquirindo habilidades novas e poderosas. Dito isso, o sangue de lobisomem era conhecido por ser um estimulante que poderia fazer com que os vampiros percebessem se poderiam evoluir ou não. Essa era a razão pela qual os dois queriam desesperadamente provar um pouco de sangue de lobisomem. Eles ficaram felizes quando encontraram um garoto lobisomem solitário vagando pelas ruas, mas agora, o garoto não estava em lugar nenhum e em vez dele, havia um garoto novo parado na frente deles com o rosto coberto pelo que parecia ser sua camisa. Não sei o que é isso, pensou Jacob enquanto assumia a posição de batalha. Mas nosso plano funcionaria desde que ele tivesse alguns genes de lobisomem no sangue dele. No entanto, se ele for um morto-vivo como suspeito, isso complicaria a situação. Assim como o sangue de um lobisomem era uma poção preciosa para eles, o sangue dos mortos-vivos era veneno. Os vampiros só podiam se alimentar do sangue dos vivos, como humanos, feras e lobisomens. No entanto, eles não podiam se alimentar do sangue dos mortos-vivos, pois seu sangue podre poderia degradar seus poderes, em alguns casos, até matá-los. Era por isso que os vampiros sempre evitavam os mortos-vivos. Na verdade, parecia um plano da natureza equilibrar tudo perfeitamente. Os vampiros geralmente eram fortes contra os lobisomens. Dizia-se que um lobisomem precisava ter o dobro de níveis de um vampiro para sequer pensar em lutar contra eles em pé de igualdade. Embora os lobisomens pudessem facilmente lidar com mortos-vivos que estivessem abaixo do dobro do seu nível, para um morto-vivo matar um vampiro, eles só precisavam estar na metade do seu nível. É claro que essa era apenas uma estimativa aproximada, e houve casos no passado que comprovaram que essas estimativas estavam erradas. Mas só por precaução, eles geralmente seguiam essa estimativa. No entanto, quando Jacob tentou avaliar o nível do garoto estranho à sua frente, não conseguiu enxergar nada. Como resultado, hesitou em lutar com ele, mesmo sendo um garoto e havendo 2 deles. No entanto, a teimosia de Mera não lhe dava escolha. Eles eram do mesmo sangue e estavam unidos, o que significava que se um deles morresse, o outro também morreria. Já que Mera ia lutar contra a criança, a única coisa sensata a fazer era ajudá-la. Vamos lutar então. Capítulo 22, Caçador Caçado 3. Era a primeira vez que Ashton ativava todos os genes do seu corpo. Bem, tecnicamente era a segunda vez, mas esta era a primeira vez que ele os ativava intencionalmente. Ativar os genes de vampiro e de morto-vivo simultaneamente foi muito mais doloroso do que ele imaginava. Nem mesmo a tolerância à dor conseguiu fazer muita coisa contra ela. Mas Ashton aguentou firme. Como ele sabia, se tivesse alguma chance de sair vivo dali, precisaria de tudo que tinha em seu arsenal. Ele olhou a Mera nos olhos, e a única coisa que conseguiu ver foi hostilidade. A vontade de matá-lo era tudo que ela sentia, completamente desprovida de qualquer outra emoção. Ashton estava um pouco assustado naquele momento, principalmente porque ele pretendia matá-la primeiro. Ele poderia ter tido sucesso se não fosse pela interferência do outro. No entanto, a hostilidade de Mera provou ser uma bênção disfarçada. Ele havia se esquecido disso, mas não parecia que seu sistema se lembrava. No momento seguinte, havia uma notificação à sua frente. Você cumpriu a condição para uma habilidade subir de nível. Uma habilidade subiu de nível. Você desbloqueou uma vantagem adicional. Percepção, uma habilidade primordial encontrada em sugadores de sangue. É a capacidade de ver, ouvir ou perceber algo através dos sentidos. Agora você pode sentir a intenção de seres de nível médio por meio desta habilidade. Benefício adicional. Reflexo, quanto mais você luta contra um alvo, mais fácil é se acostumar com seus movimentos. Grau, médio.
Condição para aprimorar a habilidade. Mate um alvo com o qual você obteve hostilidade máxima ou use 5 pontos de habilidade para aumentar o nível desta habilidade. Pontos de habilidade vampírica atuais, 0. Ele deve ter piscado inúmeras vezes para ver se o que estava lendo era real. No momento em que percebeu que sim, não pôde deixar de sorrir. Não sabia se era coincidência ou não, mas a vantagem reflexo parecia ser a segunda parte de sua habilidade, táticas de batalha. A habilidade, táticas de batalha, poderia desacelerar os ataques inimigos, tornando mais fácil para ele desviar dos ataques, enquanto o reflexo também faria algo semelhante, mas fazendo com que Ashton se acostumasse com os ataques dos inimigos em vez de torná-los lentos. De qualquer forma, agora que sabia que seus inimigos estavam atrás de seu sangue, ele não tinha escolha a não ser retaliar na mesma moeda. Mesmo sem ter ideia de quão capazes seus oponentes eram, ainda assim, enquanto ele continuasse se esquivando de seus ataques, uma brecha eventualmente se abriria para ele agir. Táticas de batalha ativadas. O reflexo está em vigor. Mera investiu contra ele primeiro, enquanto Jacob permaneceu no mesmo lugar. Eles pretendiam um ataque em duas frentes. Enquanto Mera tentava envolvê-lo em combate corpo a corpo, Jacob provavelmente usaria a besta para acertá-lo. Era um plano perfeito e a prova de seus anos de experiência como caçadores. Eram profissionais, pelo menos quando comparados a Ashton. Sabiam o que estavam fazendo. Ashton, por outro lado, não fazia ideia do que essas pessoas eram capazes. Tudo o que sabia eram os nomes das habilidades que possuíam, sem a mínima ideia do que essas habilidades realmente faziam. Essa também era a razão pela qual ele não queria se envolver com elas. Quem sabia que tipo de besteira elas poderiam fazer? Pare de fugir, seu covarde. Mera gritou frustrada enquanto Ashton desviava de mais um de seus ataques. 2 adultos estão brigando com uma criança, e eu sou o covarde? Respondeu Ashton com a voz abafada, mantendo-se fora do alcance de Jacob. Eu não sabia que vampiros também eram hipócritas. Você, Mera atacou novamente. Suas garras se aproximavam cada vez mais dele a cada golpe. Mesmo usando táticas de batalha e reflexos, esquivar-se dela estava se mostrando uma tarefa bastante árdua. No fundo, Ashton sabia que era apenas uma questão de tempo até que ela finalmente o pegasse. Ele queria esperar por uma oportunidade antes de atacar a mulher. Mas se visse uma oportunidade para atacá-la, Jacob estava lá para impedi-lo. Esperar que uma oportunidade surgisse não era mais viável para ele. Quanto mais esperava, menores eram suas chances de sobrevivência. Isso era de se esperar, pois a vantagem reflexo da qual ele dependia não era exclusiva dele. Percepção era uma habilidade encontrada em todos os vampiros, então não era surpresa que Mera também a possuísse. O que significava que ela também tinha vantagem reflexo. Então, enquanto Ashton tentava se acostumar com os movimentos dela, Mera também se acostumava com os dele. Era por isso que a cada ataque, ela se aproximava dele aos poucos. Se não consigo encontrar uma brecha, então vou criar uma para mim. Ashton pensou consigo mesmo e correu em direção a Jacob. Se conseguisse eliminá-lo, mesmo que temporariamente, talvez conseguisse se livrar de Mera. Capítulo 23. Caçador caçado, 4. O gato está na bolsa agora, pensou Mera ao ver Ashton correndo em direção a Jacob. Os amadores sempre caíam nesse truque. Eles sempre presumiam que quem ficava para trás para atacá-los à distância seria mais fraco do que quem os enfrentava em combate corpo a corpo. Mera não conseguia nem se lembrar de quantos humanos, vampiros, lobisomens, mortos-vivos e até mesmo criaturas da noite haviam caído nessa armadilha. E parecia que esse garoto seria um deles. Ashton, completamente alheio aos seus planos, continuou a avançar em direção a Jacob como um titã enlouquecido. No entanto, assim que chegou ao alcance de ataque de Jacob, realizou uma manobra inesperada. Ashton caiu de joelhos, seu impulso o fez deslizar no chão e mergulhou passando por ele enquanto cravava suas garras vampirescas na coxa de Jacob. Arg! As coxas de Jacob pareciam feitas de aço. Mas era graças às garras de Ashton que era mais fácil ferir Jacob do que dobrar aço. Além disso, a diferença entre a altura de Ashton e Jacob favorecia o primeiro. Ashton era como uma raposinha ágil diante do vampiro gigante. Sangue negro e congelado jorrou do ferimento de Jacob como uma fonte, encharcando as roupas do homem em segundos. A perna de Jacob cedeu e ele caiu para trás. Os olhos de Mera estavam arregalados de choque. Nunca, nem em seus sonhos mais loucos, ela imaginara que uma criança como aquela seria capaz de sequer arranhar a pele de um vampiro, muito menos fazê-lo sangrar. Jacob, fique para trás. A bunda dele é minha agora. Jacob rosnou de raiva. Eu estava pensando em pegar leve com você. Mas a brincadeira acabou, garoto. Logo o sangue parou de escorrer dos ferimentos do homem e ele se levantou. Jogou a besta de lado e sacou as espadas curtas presas às costas. Usar armas de longo alcance não era seu ponto forte. Suas verdadeiras armas eram as espadas, que haviam ceifado inúmeras vidas ao longo das décadas desde que ele se transformará em um sanguessuga. As espadas azuis brilhantes eram diferentes de tudo que Ashton já tinha visto. Ambas tinham lâminas longas, estreitas e lisas, com um cabo feito de couro preto que provavelmente pertencia a alguma criatura noturna. As lâminas tinham visivelmente apenas um fio afiado, o que as tornava perfeitas para fatiar e picar o alvo sem qualquer dificuldade. No entanto, a proteção transversal foi o que chamou a atenção de Ashton. Seria de se esperar que, como um vampiro estava usando uma arma, ela tivesse marcas de vampiro. Mas, estranhamente, a guarda cruzada tem uma elaborada cabeça de lobo prateada de cada lado. Ashton não era especialista em armas, mas até ele sabia que um vampiro normalmente não andaria por aí com uma arma com o símbolo de lobisomens. A julgar pelos detalhes da lâmina e da guarda, Ashton sentiu que aquela espada devia ter pertencido a um nobre lobisomem. Talvez essa dupla de vampiros os tenha caçado e tomado o que era deles.
De qualquer forma, a situação ficou um pouco sombria para Ashton. Lutar contra 2 deles já era demais para ele, e agora que Jacob ia usar suas espadas, ele estava completamente ferrado. Droga, o que eu faço? Pensou Aston enquanto uma única gota de suor lhe escorria pelo rosto. Devo tentar correr? Não, não vai me adiantar nada. Eles vão me pegar desprevenido e pronto. O sistema considerou que o usuário está em uma situação de risco de vida e pode fornecer assistência a ele. Você aceitaria? Observação. A experiência e as recompensas dadas serão afetadas caso você aceite a assistência. Uma notificação do sistema surgiu diante dos olhos de Ashton. Aquilo nunca tinha acontecido antes, mas pensando bem, ele também nunca havia estado em tal perigo. Sim, por mais que Ashton quisesse cuidar desses vampiros sozinho, ele sabia que era fraco demais para isso. Por enquanto, era melhor ouvir o que o sistema tinha a oferecer, já que seu objetivo final era sobreviver e destruir aqueles que o prejudicaram. Era cedo demais para morrer depois de finalmente encontrar um meio de se vingar. A ação recomendada. Desligue seus genes de lobisomem e use seus genes de morto-vivo para ataque, enquanto seus genes de vampiro para defesa. O quê? Eu não tenho experiência em lutar usando nenhuma dessas coisas. Ashton agora hesitava em prosseguir com os planos do sistema. Além disso, se eu desativar os genes de lobisomem, não poderei usar as habilidades associadas aos lobos. Observação. O usuário não precisa derrotá-lo sozinho. Ele só precisa sobreviver por 22 minutos. O que aconteceria depois disso? Não, mais importante, como diabos eu vou sobreviver por tanto tempo? Você não vê a pessoa parada na minha frente? Após 21 minutos, é sugerido que o usuário desligue os genes de vampiro. Responda-me primeiro. Isso conclui a sugestão do sistema. Ei, droga, Ashton praguejou baixinho. Parece que não tenho outra escolha a não ser seguir em frente. Capítulo 24. Caçador caçado 5. Não vendo outra saída a não ser depositar sua fé nas mãos inexistentes do sistema, Ashton desativou os genes de lobisomem conforme lhe fora ordenado. Esta foi a primeira vez desde o seu despertar que ele desativou os genes, o que o deixou um pouco desconfortável. Afinal, como diabos ele lutaria contra 2 sanguessugas de nível 10 com a ajuda de 2 genes de nível 0? Não importava o quanto ele pensasse, o plano do sistema era falho. Pelo menos era o que parecia ao seu cérebro de ervilha. Tempos desesperados realmente exigem medidas desesperadas, mas isso é demais. Ashton não sabia o que o sistema estava tentando fazer ao colocá-lo em mais perigo. Sem as patas de lobisomem, sua velocidade foi drasticamente reduzida. Não havia como ele se esquivar dos ataques se eles fossem com tudo agora. Enquanto isso, os sanguessugas também conseguiam ver as mudanças físicas na anatomia de seus oponentes. Vampiros eram conhecidos por sua habilidade em mudar de forma, mas nunca conseguiam mudar sua forma para uma espécie diferente. Eles só tinham 3 estados nos quais podiam se transformar: forma humanoide, forma verdadeira e sua forma bestial, que geralmente era um grande morcego. Preciso dar um fim a essa criatura miserável, seja lá o que for. Se não der, tenho a sensação de que ela ficará forte demais para qualquer um controlar. Jacob se comunicou com Mera usando o vínculo deles. Nem pense nisso, Jacob. Chegamos tão perto e não vou abrir mão dessa oportunidade por sua falsa lealdade à Condessa. Não se trata mais da Condessa. Não consegue ver com os próprios olhos? Se deixarmos esse garoto vivo, ele pode acabar matando tudo em seu caminho. É melhor cortá-lo enquanto é broto do que deixá-lo crescer e virar uma monstruosa armadilha para moscas. Graças à discussão deles, Ashton teve tempo suficiente para testemunhar a maravilha que o sistema estava tentando realizar. Que diabos é isso? O queixo de Ashton caiu quando ele leu as informações piscando na sua frente. A genes em uso, mortos-vivos e vampiros. Que combinação genética única adquirida. A combinação foi registrada no sistema. Você não pode acessar este formulário de forma mais rápida e indolor. A tipo, Rapsódia dos Mortos-Vivos. Ativa automaticamente quando genes de criaturas mortas-vivas estão presentes no corpo de um hospedeiro. Concede bônus ao hospedeiro e aumenta seu desempenho durante a batalha. Desvantagem. Este estado não deve ser mantido por longos períodos. Se isso acontecer, o corpo do hospedeiro pode sofrer esgotamento. Se o estado for mantido à força após um certo período, o corpo também pode sofrer danos permanentes. De repente, Ashton sentiu uma frieza estranha envolver seu corpo. Ele havia se acostumado a conviver com o corpo quente de um lobisomem, então a frieza repentina em sua pele o pegou de surpresa. No entanto, o frio não o incomodou de forma alguma. Na verdade, ele se sentiu relaxado como nunca antes. Seus olhos também adquiriram o tom mais profundo de vermelho possível. Suas estatísticas foram aumentadas como efeito ao alcançar uma nova combinação de genes nunca vista antes. Recomendamos que você assuma esta forma por apenas 2 minutos. Mais do que isso, e seu corpo começará a sofrer de esgotamento. A essa altura, Jacob e Mera já haviam terminado de discutir. Ele teria ganhado mais poder se pudesse se alimentar de um alvo vivo, mas, àquela altura, estava claro para eles que isso não aconteceria. A melhor aposta era matar o garoto e consumir seu sangue instantaneamente. Porque, ao contrário de lobisomens e humanos, criaturas mortas-vivas como vampiros não apodrecem por fora. Eles começam a apodrecer por dentro, o que significa que seus vasos sanguíneos foram os primeiros a apodrecer, antes de qualquer outra coisa, e esse processo foi instantâneo. No momento em que um golpe mortal era desferido em um vampiro, o corpo começava a se autodestruir. Era uma característica evolutiva, e foi graças a ela que nenhuma das outras espécies conseguiu saber muito sobre eles. Essa característica era chamada de o caixão entre eles. No entanto, também tinha suas desvantagens. Inúmeros vampiros perderam a vida quando poderiam ter sido salvos com cuidado e atenção adequados.
No entanto, o que realmente tornava o caixão uma faca de 2 gumes era que seu gatilho não dependia apenas de ferimentos físicos. Por exemplo, ao lutar contra seus arqui-inimigos, os zumbis, eles precisavam ser extremamente cuidadosos. Se os fluidos dos zumbis de alguma forma entrassem no corpo dos vampiros de baixo nível, seu último mecanismo de defesa seria acionado e eles morreriam em questão de segundos. Os fluidos podiam ser qualquer coisa, desde a saliva de uma mordida até o sangue de um arranhão. No entanto, geralmente vampiros com grau inferior a 100 níveis abaixo de 25 eram suscetíveis a essa falsa ativação do caixão. Vampiros com graus mais altos do que os mencionados acima não tinham o caixão ativado ao entrar em contato com os fluidos corporais de zumbis. Mas mesmo eles podiam sofrer dores infernais, o que às vezes tornava a morte uma escolha melhor. Vou matar o garoto e deixar Mera consumir o sangue se ela quiser. Não tenho interesse em fazer isso, pensou Jacob consigo mesmo, e avançou direto em direção a Ashton, pronto para cortar sua cabeça nos ombros. Morra agora! Jacob balançou suas espadas com toda sua força, porém, as lâminas não atingiram Ashton, embora Jacob tivesse completado seu golpe. Ele olhou para frente, mas o garoto não estava lá. No momento seguinte, ouviu um grito que jamais imaginaria ouvir novamente. Era o seu próprio grito, enquanto um buraco era perfurado em seu estômago. Capítulo 25. Qual o gosto do sangue? 1. Ashton ficou surpreso por ter acertado o sanguessuga, mas a felicidade durou pouco. Ele havia se dedicado totalmente àquele soco e parecia que a nova combinação genética o ajudou muito. Considerando tudo isso, Ashton cometeu o maior erro. Ele ia socar o peito de Jacob e arrancar seu coração, o que supostamente era a única maneira, além de decapitação e fogo, de matar um vampiro. Se você estiver em menor número e em menor número, sempre ataque o coração de um vampiro primeiro. Ashton se lembrou da senhora lhe dizendo, isso deve matar o vampiro se o ataque for forte o suficiente para abrir seu coração. Se não for bem, você terá revelado sua única carta na manga e agora eles serão mais cautelosos perto de você, fazendo com que suas chances sejam menores do que já eram. Ela continuou, em outras palavras, você estará condenado. Além disso, esse truque não funcionaria em vampiros de alto escalão, porque eles têm a capacidade de alterar seus corpos conforme a necessidade. E a maioria deles sempre coloca seus corações em lugares estranhos dentro do corpo. Certa vez, lutei contra um que guardava o coração na bunda. Que estranho. Parece que estou condenado agora. Ashton pensou consigo mesmo ao perceber onde havia acertado o soco. O estômago definitivamente não era a parte que ele almejava. Mas na pressa, ele o estragou completamente. Jacob ainda sentia uma dor horrível, embora Ashton não entendesse o porquê. Afinal, os vampiros eram conhecidos por serem uma espécie que sente muito menos dor. Podia-se até arrancar as mãos deles e eles riam da situação. Pelo menos foi o que a patroa lhe disse. Mas Jacob estava se comportando de forma estranha. O mesmo aconteceu quando Ashton coçou a coxa. Naquela época, Ashton tivera sorte, mas agora sabia que sorte não existia. Seus ataques estavam claramente fazendo algo com Jacob que ele nem sabia. No entanto, sem querer se colocar em perigo desnecessário, Ashton tirou o punho coberto de sangue preto da barriga de Jacob e pulou de volta para um lugar seguro. Enquanto isso, Jacob caiu de joelhos. Suas espadas curtas estavam no chão, enquanto ele envolvia a barriga aberta com as mãos. Mera correu até ele, tentando confortá-lo e curá-lo, mas tudo foi em vão. Droga, droga, droga. Mera praguejava baixinho enquanto tentava ajudar Jacob, mas não conseguia. Logo, o sangue negro de Jacob começou a escorrer pelas aberturas faciais, pelos olhos, pela boca, pelo nariz, por todos os lados. A essa altura, ambos os sugadores de sangue já estavam cientes do que estava acontecendo. Para seu desespero, o caixão havia sido acionado, tornando impossível para Jacob se curar, não importa o que Mera tentasse. Por que você não é afetado? Jacob murmurou, estamos ligados, então por quê? Mera ficou em silêncio, atordoada. Ela estava tão angustiada com Jacob que se esqueceu completamente do que aconteceria se um deles morresse. O outro teria sofrido o mesmo destino. Mas Jacob estava morrendo e Mera, bem, ela não foi afetada por isso. Pelo menos fisicamente. Eu sinto muito, Jacob. Mera estava tomada pela vergonha, tanto que não conseguia nem olhar para o homem que dedicara a vida lutando ao seu lado. O único homem que a amara mais do que qualquer outro, fora aquele que ela traíra desde o início. Ela nunca se apegou a ele. Estava apenas usando o pobre homem para seus próprios desejos egoístas. Queria um animal de estimação que se sacrificasse de bom grado diante do perigo, e quando morresse, ela procuraria outra presa para enganar. Afinal, ela vinha fazendo isso há séculos. No entanto, não percebeu quando ou como, mas, com o passar do tempo, começou a se importar com Jacob. Ele estava lentamente se tornando aquele que ela procurava há séculos. Ela até planejara torná-lo seu companheiro de verdade depois daquela caçada, mas as coisas pioraram e agora? Tudo havia acabado. Vampiros não podiam chorar. Bem, eles podiam chorar, mas nenhuma lágrima jamais saía de seus olhos. Se pudessem, o rosto de Mera estaria encharcado de lágrimas. Que jeito de sair, você não acha? Surpreendentemente, Jacob não demonstrou nenhum sinal de raiva ou fúria após ser traído de uma forma tão horrível. Da próxima vez, crie um vínculo com alguém, antes de enganá-lo e fazê-lo pensar que você é a única companheira que eu sempre quis. Entretanto, Jacob não a ouvia mais. Em vez disso, ele lhe disse algo que ela precisava ouvir mais. Aquele garoto não é um ser comum. Ele murmurou com seus últimos suspiros. Seus punhos têm o sangue dos mortos-vivos dentro deles. Quando ele me socou, minha pele rompeu a dele, permitindo que o sangue entrasse. Meu corpo, o que acionou, o caixão.
Enquanto os dois se ocupavam em resolver a confusão nos últimos momentos de Jacob, Ashton decidiu aproveitar a oportunidade. Aproximou-se lentamente deles e tomou as espadas curtas de Jacob para si. Antes que qualquer um deles pudesse perceber o que Ashton estava fazendo, este correu atrás de Mera e a esfaqueou no coração com as espadas curtas. Desta vez, ele os havia matado com certeza, porque o sistema lhe disse isso. Finalmente a caçada havia chegado ao fim e era hora de colher as recompensas. Capítulo 26. Qual o gosto do sangue? 2. Você matou 2 sugadores de sangue a nível 10. Por favor, beba o sangue deles para ganhar experiência de vampiro e pontos de habilidade. Por favor, continue a se banquetear com a carne deles para ganhar experiência de morto-vivo e pontos de habilidade. Como os genes do lobisomem não estavam ativos durante a derrota das criaturas, nenhuma experiência será concedida para aumentar o nível da sua experiência de lobisomem. Você abateu criaturas muito mais fortes que você. Você ganhou um novo título. Desafiador, ao lutar contra criaturas com mais de 5 níveis acima dos seus genes de nível mais alto, você ganhará 10% de bônus em força e defesa. Matar as criaturas mencionadas acima também lhe dará experiência adicional. Eu pensei que matá-los me daria algo, mas nunca pensei que isso me daria um título. Seja lá o que for isso. Ashton murmurou para si mesmo enquanto olhava para as espadas em suas mãos. Acho que não preciso mais me preocupar em encontrar uma arma. Item: espadas curtas de ventos crescentes. Tipo: arma. Dano: 150-183 pontos de vida por golpe. Bônus de estatísticas. Força: mais 40 enquanto equipado para uso. Causa 1,5 vezes de dano contra criaturas noturnas. Causa 2 vezes mais dano contra lobisomens. Raridade: raro. Descrição: essas espadas curtas foram feitas a partir dos restos mortais de uma criatura de nível B. Seus enormes dentes azuis foram usados para fazer a lâmina das espadas, enquanto seu couro foi usado para criar uma empunhadura adequada para o punho. Quanto ao punho e à guarda transversal, ambos foram feitos com os ossos mais fortes encontrados dentro da criatura. Um par de espadas que pertenceu à nobreza Lycan. Desde então, as espadas foram consideradas perdidas. Mas, para serem encontradas por você, elas se esqueceram de seu verdadeiro propósito: matar vampiros e criaturas da noite. Em vez disso, ele provou o sangue de tantos lobisomens que seu verdadeiro potencial só pode ser revelado ao lutar contra eles. Efeitos: atacar inimigos com esta arma os expõe à hemorreia, fazendo-os perder 2% de seus pontos de vida pelos próximos 5 segundos. Esta habilidade tem um tempo de recarga de 10 segundos, ineficaz em feras de elite. Concede ao usuário a habilidade passiva: bloqueado. Mate 10 feras de grau A para desbloquear esta habilidade. Concede ao usuário a habilidade ativa: bloqueada. Mate 100 feras de grau A para desbloquear esta habilidade. Pelo menos posso causar dano adicional aos lobisomens e criaturas noturnas. Dizendo isso, ele limpou o sangue de Mera das espadas curtas e as colocou em seu inventário. Por mais empolgado que estivesse em usar a arma como sua arma de escolha, só um tolo faria algo assim. Cedo ou tarde, todos descobrirão que alguém matou os sugadores de sangue, o que provavelmente desencadeará uma investigação. Se nesse caso ele saísse por aí brandindo as espadas curtas azuis, seria preso e provavelmente executado antes mesmo de poder ativar seus genes. Assim, ele decidiu que era melhor por enquanto manter as espadas escondidas em seu inventário e usá-las apenas enquanto caçava criaturas para aumentar seus genes de morto-vivo e vampiro. Com isso resolvido, Ashton finalmente decidiu reivindicar suas verdadeiras recompensas. Inicialmente, ele pensou que só a ideia de beber sangue e consumir carne crua o faria vomitar, mas agora que estava prestes a fazer isso, por algum motivo, parecia surpreendentemente apetitoso para ele. Talvez seja por causa dos genes ativos. Ashton se tranquilizou enquanto se ajoelhava e mordia o pescoço de Mera. Assim que o sangue podre entrou em sua boca, Ashton não conseguiu mais parar de morder a carne dela. Nada que ele já tivera tinha o mesmo sabor do sangue que bebia agora. O sangue era doce como mel e um pouco picante ao mesmo tempo. Enquanto Ashton extraía o sangue de Mera, o corpo dela se tornou frágil e enrugado como uma uva passa. Quando terminou, uma notificação apareceu diante de seus olhos. Você consumiu com sucesso o sangue de um sugador de sangue a nível 10. Você ganhou 4 níveis devido à grande diferença entre eles. Nível atual do vampiro: 4. Você subiu de nível. O limite de experiência foi zerado. Todos os ferimentos foram curados. Pontos de habilidade de vampiro atuais: 4. Validade atual: 0%. Você recebeu uma nova habilidade de vampiro. Acesse sua aba de informações para saber mais sobre a absorção de habilidade. Ashton não prestou atenção ao texto piscando à sua frente. Estava em êxtase demais para fazê-lo. No entanto, finalmente se recuperou e percebeu que ainda tinha uma tarefa a cumprir. Então, cavou fundo na carne de Jacob e o mesmo ciclo se repetiu mais uma vez. Ele ganhou alguns níveis para os genes de morto-vivo, mas não ganhou outra habilidade. Depois de terminar, ele rapidamente limpou o sangue e saiu dali. Não queria ficar por ali, caso alguém visse alguma coisa. Assim que chegou longe o suficiente, reativou seus genes de lobisomem e desativou os demais, para que ninguém pudesse rastreá-lo. Vamos voltar para a mansão antes que o sol nasça. Capítulo 27. Anomalia 1. Ashton retornou rapidamente à mansão. Felizmente, sua jornada de volta para dentro transcorreu sem incidentes. Todos ainda estavam dormindo ou se escondendo, e o sol ainda estava se pondo. Isso ajudou Ashton a voltar para o seu quarto sem preocupações.
Quanto ao cheiro, ele já havia cuidado disso também. A dona certamente o ensinaria sobre tudo relacionado a lobisomens, e uma das coisas mais importantes que lhe ensinou foi a apagar sua presença. Para todos os efeitos, os lobisomens eram como lobos. Por isso, exalavam um odor estranho. Havia duas maneiras de se livrar do cheiro deles, ou se misturavam ao ambiente ou faziam com que o ambiente se misturasse a você. Isso significava necessariamente misturar seu cheiro ao ambiente ou marcar tudo para cheirar como ele mesmo. Como fazer a última opção não o ajudaria em nada, Ashton decidiu fazer o contrário. Ele esfregou o cheiro de tudo em si, de modo que mesmo o mais aguçado dos faros não conseguiria rastrear os assassinatos até ele. Pelo menos ele esperava que sim, e começou a esperar o inferno se desencadear quando o sol nascesse. Com a luz do sol, veio o caos na cidade de Madencreek. Os cidadãos seguiram o cheiro dos mortos e encontraram os sugadores de sangue mortos no celeiro abandonado. Todos sabiam quem eram aqueles dois sugadores de sangue. Eram dois de seus convidados nacionais que estavam ajudando Sua Majestade, o rei, a cuidar das criaturas noturnas nas terras devastadas. Eles também sabiam que os dois estavam caçando na cidade na noite anterior. No entanto, com a morte deles, a maioria estava feliz, pois haviam passado a noite anterior preocupados com o que aconteceria. A amante, por outro lado, não conseguia deixar de se preocupar. Os convidados nacionais foram mortos em sua cidade, e não era exatamente segredo que ela odiava seu doador de esperma mais do que qualquer outra pessoa no planeta. Se alguém quisesse, poderia facilmente transformar esse incidente em uma maneira de a amante demonstrar sua rebelião contra o Império. Mesmo sendo forte, ela não era forte o suficiente para enfrentar o Império sozinha. Se o fizesse, já teria derrubado seu suposto pai e se tornado a monarca do reino. Todos na cidade foram reunidos e seu paradeiro na noite anterior foi perguntado, mas ela não tinha como repreendê-los. Se ao menos a vigilância pudesse continuar, já teríamos descoberto o culpado. A patroa xingou o pai de um jeito que nunca fizera. Aquele rei bastardo e irritadiço pode ter tramado tudo isso desde o começo. Afinal, deu a esse bastardo a chance de se livrar de mim. Eles tinham vigilância por toda a cidade, mas sob as ordens do sanguessuga e de Sua Majestade, tudo foi desligado. Os sanguessugas não queriam que ninguém soubesse o que eles faziam ou como faziam, o que era uma tática limpa, para ser honesto. Mas agora que a senhora pensava nisso, também poderia ter sido o rei ou um de seus conselheiros que a planejava como traidora e se livrar dela. Ela não percebeu isso e agora talvez tivesse que pagar por sua tolice. Ela mal sabia que as estrelas ainda brilhavam acima dela. Os cadáveres dos sugadores de sangue haviam sido enviados para autópsia e os resultados foram fascinantes para dizer o mínimo. Vampiro e morto-vivo? Perguntou a senhora Donovan, que lhe apresentou o relatório. Desde quando essas espécies começaram a se dar bem o suficiente para caçarem juntas? É isso que me confunde também. Donovan deu de ombros. Mas o relatório afirma claramente que uma delas morreu porque sua vida foi sugada ou por causa do ferimento aberto em seu peito. E quanto ao homem, ele morreu depois que o sangue de algum morto-vivo entrou em seu corpo. Se o sugador de sangue morreu pelo sangue de um morto-vivo, então tem que ser sangue fresco. A senhora devolveu o relatório a Donovan. Não importa se um vampiro e um morto-vivo estão trabalhando juntos. Com este relatório de autópsia, pelo menos o rei ou seus homens não poderiam nos culpar por este incidente. Donovan assentiu silenciosamente, pois tivera os mesmos pensamentos ao ler o relatório pela primeira vez. Se o rei e seu conselho realmente planejassem se livrar de sua amante, não conseguiriam mais fazer isso. Mas havia outra coisa. O rei pode ser qualquer coisa, mas não um tolo. Donovan murmurou secamente. Se estivessem realmente tentando incriminá-lo, não teriam mandado um vampiro e um morto-vivo cuidar dos sugadores de sangue. A senhora entendeu imediatamente o que Donovan estava tentando dizer, e ele estava certo. O rei provavelmente não sabia disso, o que complicou ainda mais as coisas. Porque nesse caso, o vampiro e o morto-vivo responsáveis pela morte dos sugadores de sangue poderiam muito bem ser uma ameaça para eles. Portanto, precisavam resolver o problema o mais rápido possível. Primeiro o gol na torre de treinamento, depois isso. Tenho a sensação de que esses dois incidentes podem estar ligados. Donovan continuou com o que queria dizer. Vou organizar uma equipe e caçar todos os responsáveis por isso. Faça como quiser. A senhora murmurou e caminhou em direção à saída da sala. Só cuide disso. Já tenho coisas demais para resolver. Não preciso de mais problemas. Capítulo 28, Anomalia 2. 1. Parece que já os encontraram. Ashton pensou a caminho da torre de treinamento. Bem, não é como se eu tivesse tentado esconder os corpos. Pensando bem, eu deveria ter arrastado os corpos para fora, para que quando o sol nascesse, fossem incinerados. Ashton balançou a cabeça no instante seguinte. Não havia garantia de que o sol os incineraria. Nem todos os tipos de vampiros eram suscetíveis à luz solar, e todos reagiam à luz solar à sua maneira. Corria o boato de que os de alto escalão praticamente não apresentavam sintomas de exposição à luz solar natural. Portanto, era melhor que ele não interferisse desnecessariamente com os sugadores de sangue mortos. Quem sabia o que teria acontecido? Você parece muito quieto hoje. A patroa perguntou. Você não está com gripe ou algo assim, está? Estou bem. Ashton respondeu em seu tom severo e indiferente de sempre, o que provocou um chute de um dos guarda-costas dela. No entanto, Ashton rapidamente se esquivou do ataque e chutou a outra perna do guarda em questão, fazendo-o cair. Mantenha as pernas afastadas. Ashton deu um aviso ao homem e continuou andando atrás da amante. A patroa olhou para ele e Ashton achou ter visto um sorriso em seu rosto, mas no instante seguinte ela se virou depois de repreendê-la. Era a primeira vez que ela repreendia um de seus guardas por alguém como Ashton, pelo menos na frente dele. Por mais que Ashton adorasse ver aquilo, ele sabia que era tudo encenação e nada mais. Ela estava tentando se passar por uma boa pessoa para conquistá-lo, e ele sabia muito bem disso.
Como ele tinha certeza disso? Por causa de sua capacidade de percepção. Desde que seus outros genes se elevaram, ele se sentia diferente por dentro, como se suas habilidades estivessem prestes a evoluir e torná-lo mais forte. Mas algo o impedia de fazê-lo. Ele não sabia o que e a bênção que tinha, não tinha respostas para ele. Do jeito que as coisas estavam, sua única esperança era de alguma forma fazer com que Lúcifer o contatasse e respondesse às suas perguntas. Mas Ashton não conseguiria fazer isso sozinho. Lúcifer já lhe havia dito que ele era o único que podia contatar Ashton, e não o contrário. Assim, sem mais nada em mente, Ashton decidiu se dedicar ao treinamento. Dessa forma, ele seria capaz de ficar forte e, com sorte, superar qualquer coisa que o impedisse de ficar ainda mais forte. Você ficou mais forte. A senhora o elogiou quando entraram na torre conhecida. Deixe-me ver suas estatísticas por um momento. Ashton não disse uma palavra e simplesmente abriu seu perfil para que ela visse suas estatísticas. A amante era especialista em disfarçar seus pensamentos e emoções. No entanto, com a habilidade de percepção evoluída de Ashton, ele pelo menos conseguia sentir o cheiro do que se passava na cabeça dela. Surpresa e chocada, hein? Bem, até eu ficaria surpresa se estivesse no lugar dela. Não era todo dia que um lobisomem de nível 4 conseguia se esquivar e revidar um lobisomem de nível 11, e com tanta facilidade. Sua agilidade e força parecem boas, mas sua defesa deve ser igualmente boa, principalmente considerando o que aconteceu ontem à noite. A amante murmurou enquanto Ashton fechava sua aba de informações. Ontem à noite? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Ashton com a melhor voz inocente que conseguiu. Alguns convidados nacionais foram mortos ontem à noite em um armazém abandonado. Você por acaso não sabe de nada, sabe? Como posso? Você não teve piedade de mim no treino de ontem à noite. Adormeci assim que me deitei na cama. Chega de papo. Não vamos perder mais tempo. Parece que ela não confia nas minhas palavras, afinal. A amante não disse mais nada, mas sua vibração fez Ashton pensar que deveria ser mais cuidadoso perto dela. Ela não estava no nível 25 mais à toa, e isso, somado à sua intuição, a tornava uma oponente perigosa. Afinal, quantas pessoas em sã consciência tentariam fazer do rei um inimigo? Na visão de Ashton, a amante poderia ser mais perigosa do que o próprio rei do império, embora nunca o tivesse conhecido. O fato de a amante poder repreendê-lo abertamente parecia provar que ou o rei não se importava com o que ela fazia ou que havia muito pouco que ele pudesse fazer a respeito dela. De qualquer forma, o que importava era o quão politicamente poderosa ela era. Além disso, havia o fato de que ela conseguia encantar qualquer um com suas palavras doces. Essa era sua arma mais perigosa. Ela podia fazer irmãos de sangue se virarem e se livrar de ambos sem sujar as mãos. Seus poderes, tanto como lobisomem quanto como pessoa, deixaram Ashton se perguntando por que ela precisava dele em primeiro lugar. Capítulo 29, um duelo final. De lutar contra um gol a matar 5 em um piscar de olhos, Ashton havia crescido muito. Fazia um mês desde que os sugadores de sangue foram encontrados mortos e muitas coisas aconteceram desde então. O rei enviou alguns de seus homens mais capazes para encontrar o culpado por trás do ataque, mas eles chegaram tarde demais. Levaram uma semana para chegar lá devido às diferenças entre as ideologias de vampiros e lobisomens. Os vampiros queriam investigar o incidente por conta própria, mas, por algum motivo, o rei estava inflexível em não permitir que isso acontecesse. Talvez ele estivesse preocupado que eles também pudessem ser mortos. Mas, no final, ele permitiu que alguns vampiros acompanhassem os lobisomens para investigar a cena. No entanto, como já havia se passado uma semana, quando chegaram lá, nenhuma evidência havia sido deixada para trás. Apenas uma semana foi suficiente para que a natureza apagasse os rastros de Ashton. Os investigadores tiveram que partir de mãos vazias. No entanto, uma caçada foi organizada para encontrar e matar os culpados dos ataques. Mas nunca encontraram ninguém. Após mais uma semana de vigilância constante, a equipe partiu. Assim que partiram, os ataques recomeçaram. No entanto, na semana passada, pararam tão abruptamente quanto começaram. Tudo que os lobisomens sabiam era que às vezes eram os mortos-vivos que os atacavam e às vezes era o vampiro suspeito. Só que nada se sabia sobre eles. Nem mesmo os sistemas de vigilância eram bons o suficiente para capturá-los, pois pareciam conhecer cada ponto cego das câmeras e da patrulha e se aproveitavam disso sem esforço. A patroa achou que alguém do conselho estava ajudando aqueles desgraçados e interrogou todos eles. Ela suspeitou de alguns deles e ordenou que fossem mantidos em prisão domiciliar. Surpreendentemente, os ataques cessaram no mesmo dia. Assim, ela sabia que havia um traidor entre eles. Quando, na realidade, Ashton parou de atacar os lobisomens porque a data de sua partida para a academia estava se aproximando. Se os ataques parassem abruptamente após sua partida, todos saberiam que era ele o tempo todo, e esse cenário não teria sido nada bonito. Quanto aos seus níveis, bem, ele estava indo muito bem. Seus genes de lobisomem estavam no nível 9, os de vampiro estavam no nível 7 e, finalmente, os de morto-vivo estavam no nível 5. Ele também havia se tornado mais proficiente no uso de duas habilidades diferentes, de genes diferentes, ao mesmo tempo, fazendo com que suas habilidades existentes evoluíssem para algo novo. Quanto a Lúcifer, Ashton nunca mais teve notícias dele desde o dia em que acordou como um híbrido amaldiçoado. Ele queria fazer muitas perguntas a Lúcifer sobre seu potencial como uma nova espécie e seus poderes. No entanto, parecia que ele tinha que fazer tudo sozinho. O sistema o ajudava muito de vez em quando, mas apenas em situações de risco de vida ou quando ele estava prestes a fazer algo incrivelmente estúpido. Quanto ao relacionamento entre a senhora e ele, bem, nada havia mudado muito, se é que alguma coisa havia mudado. Ashton ainda a odiava mais do que tudo e seu objetivo permanecia o mesmo. Ele queria matá-la da maneira mais horrível possível, mas a senhora não parecia mais compartilhar a mesma opinião que ela tinha sobre ele.
Ashton era precioso para ela, mas não como um peão. Ela o vira crescer a uma velocidade que nunca vira antes e assim, criará um canto aconchegante em seu coração para ele. Quanto a Donovan, quanto mais Ashton e a senhora se aproximavam, mais frustrado ele ficava. Para ele, parecia que Ashton estava tentando substituí-lo como o principal companheiro da senhora. Com essa mentalidade, ele continuou a dar a Ashton treinamento de combate muito pior do que qualquer um no nível dele conseguiria suportar. No entanto, o híbrido amaldiçoado passou em todos esses testes, o que fez com que a senhora o reconhecesse ainda mais. Os dois logo passaram a passar cada vez mais tempo juntos nos aposentos da senhora, e Donovan achou que estavam fazendo o que a senhora e ele faziam sempre que estavam sozinhos em seus aposentos. Mas isso estava longe de ser verdade. A professora estava apenas lhe ensinando algumas coisas importantes que Ashton deveria saber antes de entrar na academia. No entanto, não era como se a professora não tivesse tentado se aproveitar do garoto. Na verdade, ela tentou quase todas as noites durante o último mês. Mas Ashton não a entreteve nem um pouco. Para começar, não era sua idade para se ocupar com tais coisas. Em segundo lugar, ele sabia o que teria acontecido se acabasse fazendo aquilo com a amante. Assim como os vampiros, os lobisomens também tinham companheiras. Enquanto entre os vampiros, a maioria deles só podia ter uma companheira por toda a vida, o mesmo não acontecia com os lobisomens. Os lobisomens podiam ter quantas companheiras quisessem. Havia outra diferença entre os parceiros vampiros e lobisomens. Enquanto nos vampiros, se um dos parceiros morresse, o outro também morreria, o mesmo não acontecia com os lobisomens. Em vez disso, no caso dos lobisomens, os companheiros não seriam capazes de esconder suas emoções um do outro, expondo-os, assim, aos sentimentos e segredos um do outro. Esse vínculo foi o motivo pelo qual Donovan pareceu agitado em deixar a senhora sozinha com Ashton, pois ele podia sentir o que a senhora sentia por ele. De qualquer forma, os ensinamentos de Ashton terminaram quando ele estava a poucos dias de deixar Madencreek e seguir para a capital do conhecimento, do reino onde a academia estava localizada. A patroa queria que ele descansasse direito, mas isso não aconteceria tão cedo. Donovan o impediu de sair do quarto da patroa. Todos ao redor sentiam a tensão entre os dois. Ashton odiava Donovan pela maneira como tratava e pelo fato de ser um aliado próximo da amante. Já Donovan odiava Ashton por causa de seus problemas de ciúme. Estou aqui para desafiá-lo. Donovan começou a falar, mas foi interrompido por Ashton. Não estou interessado, respondeu Ashton e continuou andando. Isso enfureceu Donovan profundamente e ele atacou Ashton. Quando estava prestes a cravar sua espada nas costas de Ashton, ele se abaixou e firmou o pé no queixo de Donovan, derrubando-o. O mais incrível, no entanto, foi que Ashton fez tudo isso com as mãos nos bolsos e sem arma. Ashton se virou lentamente para encarar o lobisomem que ele queria matar tanto quanto a mestra. Mas agora não era a hora para isso. Ele precisava ganhar mais força. Essa era a razão pela qual ele concordou em frequentar a academia em primeiro lugar. Você ousa me tocar com os pés. Donovan gritou de raiva enquanto uma gota de sangue escorria do canto de sua boca. Peço desculpas. Pensei que você gostasse de ficar sob os pés de alguém o tempo todo. Ashton respondeu com um sorriso no rosto antes de assumir sua posição de batalha. Capítulo 30. Um duelo final 2. Entretanto, antes que qualquer um deles pudesse fazer qualquer coisa, as portas que levavam aos aposentos da senhora foram abertas e de dentro veio um grito insinuante. Suficiente. A amante estava entre Ashton e Donovan, e não parecia nada satisfeita com a situação que presenciava. Donovan estava com sua espada em punho contra Ashton, que havia transformado suas mãos em garras de lobisomem. Se ela tivesse se atrasado um instante, os dois poderiam ter se estrangulado. Ela usou seu comando sobre os lobisomens para fazê-los se ajoelhar diante dela. Controlar seus subordinados era uma das habilidades mais importantes de um lobisomem. Somente aqueles que possuíam a força do alfa podiam usar essa habilidade e, por sua vez, podiam usá-la para manter aqueles abaixo deles sob controle. Mas mesmo com essa habilidade, o alfa não pode forçar alguém a fazer algo que fosse completamente contra sua vontade. Em parte, essa foi a razão pela qual a amante não usou a habilidade para forçar Ashton a dormir com ela. Ao dar a ordem, Donovan não teve escolha a não ser obedecer aos desejos da amante. Ela queria que eles se afastassem, então ele tinha que fazer isso. Naquele momento, lutar contra Ashton não valia a pena ofendê-la. Quanto a Ashton, bem, ele não precisava tolerar isso, pois não era um simples lobisomem que a senhora pudesse controlar. Ele tinha os genes de um vampiro e de um zumbi para resistir à vontade de ceder aos seus comandos. No entanto, o sistema lhe enviou uma notificação para informá-lo sobre o que a senhora queria que ele fizesse. Não seria sensato ignorar o comando dela agora. Ashton pensou consigo mesmo e relutantemente se ajoelhou. Ele precisava manter a discrição. Estava se aproximando de seus objetivos e, portanto, não queria estragar tudo agora. De qualquer forma, depois que saísse de Madencreek, não se encontraria com a maioria deles. Pelo menos não com todos. No entanto, mesmo ajoelhados, os dois ainda estavam envolvidos em uma batalha. Os olhos de Donovan estavam cheios de raiva enquanto ele limpava o sangue que escorria da boca. O chute que Ashton deu no queixo não foi forte o suficiente para fazê-lo sangrar. Mas como ele estava no meio de uma conversa quando Ashton chutou, sua língua estava entre suas mandíbulas. Assim, quando Ashton chutou, Donovan acabou mordendo a própria língua. Como resultado, o sangue jorrou de sua boca. Mas para todos os outros, parecia que o chute de Ashton foi forte o suficiente para fazer o segundo lobisomem mais forte de Madencreek sangrar. Enquanto isso, a senhora foi até Donovan para ver como ele estava. Ao fazer isso, Ashton viu uma expressão presunçosa no rosto de Donovan, como se ele tivesse ganhado um prêmio ou algo assim. Ashton apenas balançou a cabeça, decepcionado.
Ele é considerado o macho mais forte daqui, mas olhe para ele se comportando como um cachorrinho perdido assim que a dona o tocou. Suspiro, só de olhar para eles me dá vontade de vomitar. No entanto, Donovan não foi o único a receber a atenção da amante. Assim que terminou de examiná-lo, ela caminhou até Ashton e agachou-se ao seu nível. Ela estava prestes a segurar o rosto dele entre as mãos quando Ashton virou o rosto para o lado. O que menos lhe interessava era o que a patroa queria fazer com ele. Ele não estava ferido, então não havia nada que a patroa precisasse verificar. Mas parecia que as ações de Ashton a irritaram, porque no momento seguinte, para surpresa de Donovan, a patroa lhe deu um tapa forte no rosto. Não era a primeira vez que a patroa o punia, mas não era tão pior quanto as coisas pelas quais Ashton fora forçado a passar. Donovan estava morrendo de vontade de ver a expressão no rosto de Ashton depois disso. No entanto, ele não esperava vê-lo, sorrindo. Também não era um sorriso normal, mas um que só psicopatas poderiam ter. A expressão durou apenas um segundo no rosto de Ashton e no instante seguinte, seu rosto ficou inexpressivo. Ninguém além de Donovan tinha visto Ashton fazer aquela careta. Ashton manteve o rosto abaixado na mesma posição em que ficou depois de levar um tapa enquanto a senhora se levantava. Em sua mente havia um contador funcionando. Um contador que registrava tudo que aqueles desgraçados tinham feito com ele. Ele precisava se lembrar de tudo, senão como diabos conseguiria puni-los adequadamente? Cada vez que um lobisomem o machucava, o contador subia cada chute, soco e chicote. Tudo era contabilizado e seria generosamente devolvido a eles quando chegasse a hora. Se vocês dois querem duelar, tem que fazer direito. A patroa criticou os dois. Não somos um bando de arruaceiros que fazem as coisas no calor do momento. Se quiserem um duelo, podem ter amanhã de manhã, às 8 horas. Vocês dois vão duelar. Até lá, guardem suas diferenças para vocês. Entendido? Tanto Ashton quanto Donovan assentiram e a patroa voltou para dentro do quarto, deixando-os sozinhos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 31, Um Duelo Final 3. Ao nascer do sol no dia seguinte, muitas pessoas se reuniram ao redor do pátio para ver Ashton levar uma surra em um duelo com Donovan. A maior parte, se não toda a cidade, se reuniu ali como se não fosse um duelo, mas um festival. Ashton ainda estava em seu quarto, preparando uma estratégia para superar o desafio que tinha pela frente. Mas independentemente do que pensasse, não conseguia pensar em uma única maneira de sair vitorioso. A noite passada foi diferente porque, para começar, era noite e não dia. Assim, ele pôde usar sua força ao máximo. Agora, ele deveria lutar contra Donovan sob o céu brilhante. Isso definitivamente o colocaria em uma situação ainda mais desvantajosa, pois seus atributos seriam reduzidos devido ao sol. Além disso, havia o fato de Donovan ser indiscutivelmente o segundo lobisomem mais forte da cidade, depois da própria amante. Ele havia sido preparado para ser um cavaleiro como nenhum outro. Ashton certa vez o vira lutar sozinho contra uma dúzia de guarda-costas de elite, e Donovan ainda assim saiu vitorioso. Com tudo isso em mente, a situação parecia sombria para ele. No entanto, o que mais o preocupava era que, ele nem sabia o motivo pelo qual Donovan queria lutar com ele para começo de conversa. Pelo que se lembrava, Ashton não achava que tivesse ofendido alguém do calibre de Donovan recentemente. Mesmo na noite anterior, ele só agiu em legítima defesa, dando-lhe um chute. Naquela época, Ashton pensara que Donovan estava tentando testar sua percepção, como já fizera muitas vezes antes. Mas ele estava errado, Donovan queria literalmente esfaqueá-lo, e esse fato deixou Ashton perplexo. Aos seus olhos, Donovan estava agindo em seu lugar. Afinal, se alguém deveria atacar o outro, deveria ser Ashton, como forma de vingança por toda a mágoa e dor a que havia sido submetido ao longo de alguns meses. Aquele cara tinha um ego enorme. Talvez eu tenha feito algo para não machucá-lo fisicamente, mas sim para ferir o ego dele? Ashton pensou consigo mesmo quando ouviu uma batida na porta. Ele abriu a porta e ficou surpreso ao ver a amante ali. Em suas mãos havia armas e uma armadura leve que ele deveria usar para o duelo. Ela própria vestia roupas pretas extravagantes que se ajustavam perfeitamente às suas curvas. Pela primeira vez, Ashton entendeu por que diabos os lobos sempre agiam no cio perto dela. Antes que se perdesse demais pensando nela, balançou a cabeça e se livrou do encanto dela, enquanto o sistema o informava que ele estava sob o feitiço dela. Mesmo agora, essa vagabunda está tentando me seduzir. Por que diabos ela tem que fazer isso todo dia? Se não fosse pelos genes de morto-vivo em seu corpo, Ashton teria desistido da vontade de se conter diante do charme da amante e começado a agir como um cachorro no cio, assim como todo mundo. Mal sabia ele que quanto mais resistia, mais ela queria forçá-lo. O que indiretamente era o motivo de Donovan desprezá-lo e, portanto, o motivo do duelo. Donovan estava pouco interessado em humilhar um garoto na frente de toda a cidade. No entanto, naquele momento, Ashton não era um garoto aos seus olhos, mas um competidor com potencial para roubar sua companheira. Para alguém tão possessivo quanto ele, não importava o que Ashton dissesse, Donovan não acreditaria nele de qualquer maneira. Assim, com este duelo, Donovan esperava se estabelecer como o único e principal parceiro merecedor do afeto da senhora. Afinal, ele era melhor que Ashton em todos os sentidos, e se tivesse que fazer algo como um duelo para fazer com que a senhora o amasse novamente, que assim fosse. Ashton estava alheio a todas essas coisas, pois passou a vida inteira confinado em um recinto onde não tinha liberdade nem para processar suas emoções adequadamente, sem ser exposto aos olhares repugnantes dos guardas. Obrigado. Ashton pegou as marchas e se virou para se trocar. Ele queria fechar a porta também, mas a patroa já havia se acomodado em sua cama. Portanto, não havia mais sentido em fechar as portas, pois os criados só serviriam para espalhar boatos desnecessários sobre os dois. Ele sentia o olhar da dona sobre ele, mas não se importava. Não era a primeira vez que trocava de roupa na frente de alguém. Os guardas do recinto sempre gostavam de observá-los, de qualquer maneira.
Suas cicatrizes estão bonitas. Te dão uma aparência meio desordeira, disse a patroa enquanto pesquisava no Google. Tudo graças a você. Ashton respondeu e terminou de se vestir. Vou fingir que não ouvi isso. Dizendo isso, a senhora se levantou e saiu do quarto, deixando Ashton confuso sobre o porquê de ela ter ido lá em primeiro lugar. Essas pessoas são estranhas. Capítulo 32, um duelo final, 4. Isso é estranho. Ashton não estava acostumado a ser o centro das atenções para tantas pessoas. Pode-se dizer que ele sempre tinha a atenção de todos ao seu redor, primeiro como um humano escolhido pela senhora, e agora por duelar contra Donovan. No entanto, as coisas eram diferentes enquanto ele vivia no recinto. Aqueles que o encaravam eram os mesmos que viviam com ele e, portanto, seus olhares não pareciam nada estranhos. Não, seus olhares pareciam estranhos, mas não abertamente hostis como os dos lobisomens ali. No entanto, o olhar dos lobisomens era diferente. A princípio, parecia que ele estava sendo tratado como um brinquedo, mas logo ficou claro que não era o caso. Eles não o olhavam como se fosse algum tipo de brinquedo, mas esperavam que Donovan o transformasse em um brinquedo. Ele caminhou até o palco, onde um árbitro estava parado no meio. Surpreendentemente, o árbitro era alguém que Ashton jamais imaginaria que notaria algo tão baixo quanto aquilo. A professora estava lá no palco. A presença dela ali era um pouco estranha, mas quanto mais Ashton pensava nisso, mais percebia por que ela estava ali. Afinal, ela era responsável por tudo aquilo para começo de conversa. Então é por isso que esses idiotas estão gritando como um bando de tarados. Ashton balançou a cabeça, claramente enojado com o comportamento deles. Ele olhou para Donna, mas não se curvou diante dela, o que deixou os cães ainda mais frenéticos. Como ele ousa desrespeitar a senhora desse jeito? Ele precisa aprender algumas lições. Haha, não se preocupe, o Sr. Donovan certamente colocará aquele bastardo no seu devido lugar por desrespeitar a amante. Essas foram apenas algumas das coisas que Ashton conseguiu distinguir dos uivos da multidão, que se sentava em todos os lugares onde encontrava espaço. Era para ser um duelo mano a mano, mas para Ashton parecia que estava lutando contra a cidade inteira. Foi nesse momento que Donovan entrou no pátio pela entrada oposta. Ao contrário de quem carregava duas espadas curtas que lhe foram dadas pela senhora, Donovan decidiu ir com uma espada e um chicote. Era uma combinação estranha de armas, para dizer o mínimo, mas uma das mais eficazes contra Ashton. Pelo menos Donovan pensava assim, pois era o mesmo chicote que havia sido usado para punir Ashton pelo menor dos seus erros. Portanto, uma arma como aquela certamente deixaria cicatrizes mentais. O motivo de Donovan para trazer um chicote não era a intenção de usá-lo ativamente, mas sim brincar com a mente de Ashton. Assim que Donovan entrou no palco, a plateia foi à loucura. Não havia dúvida sobre quem era o favorito. O engraçado é que Donovan também não se curvou para a amante, e mesmo assim a plateia continuou torcendo por ele. Malditos padrões duplos, pensou Ashton antes de encarar seu oponente do dia. Obrigado por ser o cara que te chicoteou. Vê-lo me deu outro motivo para tentar o meu melhor para te dar uma surra mais tarde, Donovan. Parece que vai ser seu túmulo, garoto, disse Donovan com um olhar presunçoso no rosto. Pelo menos não preciso brigar com uma criança para demonstrar minha masculinidade. Ashton sabia que já perderia a batalha física, então ele não iria desistir da luta verbal sem humilhar Donovan. Diga o que quiser, pirralho. Hoje você vai se arrepender de ter me contrariado. É necessário lutar contra uma criança? É tarde demais para recuar agora, vira-lata. Donovan tinha um sorriso estranho que se estendia de um lado ao outro do rosto. Eu era quem vivia dentro de um recinto e, no entanto, sou eu quem está ciente do sarcasmo? Ashton suspirou e se preparou para a batalha que o aguardava. Ele não era tolo o suficiente para achar que realmente venceria Donovan, principalmente sem usar seus outros genes. Mas Ashton também não seria derrotado facilmente. Deixe-me esclarecer as regras. A professora começou a explicar as regras antes que os dois se ocupassem novamente com a batalha verbal. Esta não é uma batalha mortal. Vocês não podem se atacar com a intenção de matar. O primeiro que desistir, for nocauteado ou empurrado para fora da arena perde. Está claro? Ambos assentiram. Então lute. Capítulo 33, um duelo final 5. Donovan correu em direção a Ashton. Ele não tinha intenção de facilitar as coisas para o garoto, nem iria mais ouvir suas besteiras. Ashton, por outro lado, permaneceu em sua posição. Ele podia ver Donovan correndo em sua direção com seu florete na mão, e mesmo assim ele ficou parado ali. Um momento depois, Ashton jogou as mãos para o ar e proclamou orgulhosamente, eu desisto. De repente, os aplausos da multidão cessaram. Nem Donovan nem a senhora conseguiam processar o que acabará de acontecer. Todos sabiam que Ashton seria derrotado, mas nenhum deles esperava que acontecesse daquela maneira. Assim que Donovan conseguiu organizar seus pensamentos, ficou ainda mais furioso. O objetivo daquele duelo era dar uma surra no garoto, e agora que ele havia se rendido de bom grado, não havia como fazer isso. Mesmo tendo vencido, não lhe pareceu uma vitória. Na verdade, foi ainda mais humilhante porque Ashton conseguiu ser mais esperto que todos eles. O que diabos você pensa que está fazendo? Donovan não conseguiu mais se conter. Você acha que isso é algum tipo de brincadeira? O que eu fiz de errado? Ashton resmungou e começou a caminhar em direção à beira do palco. Eu segui as regras que a professora nos passou. Alguém poderia perder se desistisse, fosse nocauteado ou jogado para fora do palco. Agora, se não se importa, tenho algumas coisas para arrumar. A essa altura, a multidão começou a sussurrar entre si. Tecnicamente, o que eles queriam havia acontecido e o garoto também não havia feito nada de errado, apenas agiu conforme as regras. Donovan havia vencido como eles haviam previsto. Mas mesmo assim, eles se sentiam como se tivessem sido traídos. A maioria, se não todos, esperava que Donovan desse uma lição no pirralho. No entanto, antes que ele pudesse sequer tocar no garoto, a partida já tinha acabado.
acabado? Como diabos isso funcionava? Donovan caminhou silenciosamente até Ashton, mas não era como se ele pudesse mais tocar no garoto. O duelo e o treinamento eram as únicas duas brechas em que Donovan podia tocar no garoto com a intenção de machucá-lo. No entanto, agora que Ashton estava pronto para partir para a academia no dia seguinte, não havia necessidade de treinar, o que significava que Donovan também não poderia lhe dar uma lição. Ashton sentiu o lobisomem se aproximando e se virou para encará-lo. Ashton havia desistido do duelo não por medo de perder ou se machucar. Ele fez isso porque não via sentido em lutar com alguém enquanto estava em desvantagem. Além disso, o duelo não passava de um tédio na opinião dele. Ele não dava a mínima para a necessidade de Donovan de provar sua masculinidade diante de toda a cidade. Assim, encarou Donovan sem medo. Era um olhar que Donovan detestava com paixão. Ashton era alguém muito inferior a ele em hierarquia, e alguém como ele deveria ter aquele olhar. Em outras palavras, Donovan era o predador e Ashton deveria ser a presa, mas Ashton não compartilhava dos mesmos pensamentos que ele. Eu não sabia que uma disputa de encarar também contava como um duelo. Ashton riu e se virou pela última vez para ir embora. Você vai esperar aí mesmo. Desta vez foi a amante que teve um desabafo. Você pode desistir se quiser, mas a decisão final é do árbitro e eu rejeito sua proposta de desistir. Todos ficaram atordoados pela segunda vez em questão de minutos. Todos já tinham visto duelos antes e esta era a primeira vez que ouviam falar de algo assim. Mesmo assim, nenhum deles tentou corrigi-la por dois motivos. Primeiro, ela era amante. Podia fazer o que quisesse. E por fim, eles também queriam assistir ao duelo. Assim, mantiveram silêncio sobre o assunto. Alguns deles tentaram protestar contra o absurdo da nova regra, mas suas vozes foram abafadas pelo mar de aplausos e uivos. Quanto a Ashton, que estava duelando pela primeira vez na vida, ele não sabia que a regra era falsa, criada pela amante na hora. Ele presumiu que o que a senhora disse era verdade e soltou um suspiro pesado antes de se virar para ela. Então o duelo ainda está acontecendo? Sim, a senhora sentiu. Ashton não se deu ao trabalho de esperar que a amante dissesse mais nada e agarrou a mão de Donovan. Um instante depois, tudo aconteceu tão rápido quanto um raio. Ashton interveio, virou-se e rolou o homem sobre os ombros, agachando-se enquanto puxava a mão de Donovan e o jogava para fora da arena. Era um movimento que a amante lhe ensinara enquanto o ensinava sobre artes marciais. No entanto, nem ela conseguia acreditar que ele não só já o dominava, como também era capaz de executá-lo com tanta facilidade. Ashton venceu também, enganando todos eles mais uma vez. Capítulo 34, Contingente 1. Silêncio. Silêncio absoluto pairava sobre a arena. Ninguém conseguia acreditar no que acabará de acontecer ali. Donovan, o segundo lobisomem mais forte da cidade, fora derrotado de uma forma peculiar e constrangedora. Mas aconteceu. Ashton fez o impensável, sem quebrar nenhuma regra. Por mais que a torcida se opusesse à sua vitória em seus corações, eles reconheceram o azarão. Só um pouco, mas foi mais do que suficiente para que se interessassem por ele. Era isso que a maioria deles sentia naquele momento. Alguns, no entanto, estavam debatendo se o duelo havia realmente acabado ou não. Alguns argumentavam que o duelo não havia terminado, pois Ashton havia atacado seu oponente quando não estava preparado. Quanto aos demais, não viam nada de errado nisso. Em uma batalha de verdade, o inimigo não pediria a Donovan que se preparasse antes de atacá-lo. Ele era um veterano, portanto deveria estar preparado para qualquer coisa, e a culpa era dele por subestimar o garoto. Era só isso. Nem a mestra nem Donovan conseguiam acreditar no que Ashton tinha feito, mas ambos se sentiam assim por motivos diferentes. A mestra não conseguia acreditar, pois estava eufórica. Afinal, seu discípulo havia aprendido um movimento que ela vinha lhe ensinando há dias. Donovan, por outro lado, não conseguia acreditar que havia sido derrotado tão facilmente. A humilhação era demais para ele suportar, mas por algum motivo ele não reagiu. Simplesmente se levantou, sacudiu a poeira e saiu da arena. Isso não era nada típico dele. Seria mentira dizer que todos na arena não apostaram que ele iria atacar o garoto. Eles tinham certeza disso, porém, para sua surpresa, ele não fez. Já terminamos? Ashton perguntou à patroa mais uma vez só para ter certeza de que não havia nenhuma outra regra oculta da qual ele não estivesse ciente. É só isso. Você venceu e está livre para ir embora. Ashton não perdeu tempo e também deixou a arena. Amanhã seria um grande dia. Era o dia em que ele deixaria Madencreek e, com sorte, não retornaria até a hora da sua vingança. Até então, ele só tinha um objetivo em mente: ficar forte o suficiente para se livrar da amante e destruir tudo o que ela havia construído ao longo dos anos. Ela tirou tudo dele, então ele planejava fazer o mesmo, mesmo que tivesse que vender a alma ao diabo. Eu deveria parar de pensar tanto nisso e só morder o que posso mastigar. Ashton pensou consigo mesmo, tentando acalmar o coração disparado. Dar pequenos passos é melhor do que correr com abdominais. A vingança virá com o tempo, primeiro preciso ficar mais forte. Muito mais forte do que sou agora. O dia transcorreu sem grandes problemas. Ninguém perturbou Ashton em sua última noite em Madencreek. Os guardas lançavam-lhe olhares maldosos de vez em quando. Mas depois que a notícia de sua vitória sobre Donovan se espalhou, nem mesmo os guardas ousaram fazer nada com ele. No entanto, apenas por precaução, Ashton não comeu nada do que lhe foi oferecido. Ele não podia confiar em Donovan ou em seus assessores próximos para não tentarem prejudicá-lo envenenando sua comida. Em vez disso, consumiu as barras de comida que havia armazenado em seu inventário, apenas por segurança. Fora isso, nada de significativo aconteceu. Na manhã seguinte, Ashton já tinha suas coisas embaladas e prontas para se mudar.
Havia muitas coisas que ele precisava manter do lado de fora, já que seu inventário continha a maioria de seus pertences importantes. Depois do que pareceram horas, alguém finalmente bateu à sua porta. Ele abriu e foi recebido por uma amante muito elegantemente vestida e seus guarda-costas que estavam ali, exatamente como no dia em que ele foi retirado do recinto. Tudo preparado? Ela perguntou a ele. Ashton assentiu, pegou sua bolsa e saiu com os outros. Todos entraram em vários carros e seguiram para a cidade, que era claramente chamada de Contingente. Ashton ouvirá falar muito da cidade por meio da patroa. E pelo jeito como ela falava, parecia que era o último lugar onde a patroa realmente se divertia. Provavelmente também era esse o motivo pelo qual ela o acompanhava. Mesmo sendo uma personalidade bastante influente, havia regras que nem ela conseguia quebrar. Uma das mais importantes era sobre aqueles que as descumpriam. A amante nunca contou a Ashton porque ela foi proibida de entrar na cidade, mas ele tinha uma vaga ideia de que isso estava relacionado ao ataque à sua meia-irmã, a descendente puro sangue do rei. Vamos! Não temos tempo a perder. A senhora rugiu e os motoristas aceleraram. Capítulo 35. Contingente 2. Uau! Essa foi a primeira palavra que veio à mente de Ashton assim que a cidade de Contingente surgiu à vista. Madencreek não era nada em comparação com esta cidade, o que era de se esperar, já que Contingente era uma cidade financiada não apenas pela realeza de Licânia, mas também por outros reinos de lobisomens. A capital do reino era a única cidade maior que Contingente. Mas mesmo assim, alguns diziam que a segurança de Contingente era muito melhor que a da capital. Ashton não sabia até que ponto essa afirmação era verdadeira. Mas isso devia ser verdade, já que nem mesmo a amante podia entrar nesta cidade como bem entendesse, já que podia circular livremente pela capital, fosse convidada ou não. Além disso, a cidade tinha vários portões pelos quais se podia entrar. No entanto, todos esses portões eram fortemente guardados por guardas que pareciam estar no mesmo nível de Donovan, ou talvez alguns níveis abaixo. De qualquer forma, não eram pessoas com quem alguém em sã consciência se importaria. Contingente era uma cidade que desafiava as probabilidades da arquitetura e da engenharia. Foi construída no topo de uma cadeia de montanhas. Enquanto as outras montanhas estavam cobertas de neve, a montanha onde Contingente foi construída era estranhamente quente, sem a menor camada de neve branca. De fato, as áreas ao redor da montanha eram cobertas por campos verdejantes. Dizer que este planeta era estranho seria o eufemismo de um século. Mesmo sem entrar na cidade, Ashton podia ver que o horizonte estava repleto de arranha-céus elaborados, cada um mais impressionante que o outro. No entanto, a academia não era o único local importante ali. Como os outros reinos haviam financiado sua criação, o Contingente também funcionava como um centro comercial, o que justificava todas as carroças e caminhões carregados de recursos valiosos que Ashton via ao redor. Segundo a amante, o comércio na cidade estava em alta e, portanto, atraiu muita atenção de outros reinos. Como resultado, Vampiro também estabeleceu uma embaixada na cidade. Além disso, a academia também oferecia cursos para os vampiros. Por mais estranho que fosse, o Contingente era um lugar seguro para todos eles. Pelo menos era assim que os outros eram levados a acreditar. No entanto, apenas os vampiros vegetarianos que sobreviviam à base de sangue animal tinham permissão para frequentar o local. E seus testes e processos de admissão variavam muito em relação ao que Ashton faria mais tarde naquele dia. Devido a essa estranha combinação de culturas, a cidade deixou sua marca não apenas na educação, mas também na identidade da cidade. O que historicamente era uma cidade sem variações tornou-se um grande caldeirão cultural, e é isso que une pouco mais de 1 milhão de pessoas até hoje. Mas o mais importante, foram a comida e as iguarias que este lugar tinha a oferecer que fizeram até a estoica anfitriã babar de excitação. Depois de ver a reação dela, Ashton pensou seriamente se a anfitriã o acompanhava apenas porque queria experimentar a comida mais uma vez. Está bastante cheio hoje, a professora murmurou. Mas hoje é o teste de admissão, então é esperado que esteja assim. Ashton apenas assentiu. Ele ainda não sabia qual seria o teste de admissão. Já havia perguntado à professora sobre isso antes, mas ela também não sabia de nada. O teste muda a cada ano. Num ano é sobre o desempenho acadêmico, no outro é sobre duelos. Nem os professores e treinadores sabem. Só a diretora da academia sabe o que vai fazer para o teste. Foi o que a professora lhe disse. Até os professores e outros membros do corpo docente ficaram sabendo poucos minutos antes do início da prova. Isso foi feito para que nenhum dos professores vazasse a notícia, dando a algum aluno uma vantagem injusta sobre os demais. Ashton achou que seria uma decisão sábia. Se os professores soubessem, havia uma grande probabilidade de que as famílias nobres tentassem arrancar-lhes a informação, o que colocaria os professores honestos em uma posição difícil, enquanto os outros tentariam vender a informação a um preço alto. Você nunca me contou qual foi o seu teste? Ashton perguntou à professora, entediado de ficar sentado no carro por horas. Fomos divididos em equipes improvisadas e tivemos que caçar monstros. Cada monstro tinha uma certa quantidade de pontos e, para se classificar, era preciso obter uma quantidade desconhecida de pontos. No entanto, todos nós receberíamos pontos individuais por matar monstros. Além disso, podíamos atacar os outros participantes e roubar pontos deles. Então você pode imaginar o caos que se seguiu. E quantos pontos você precisava para se classificar? Nenhum. Como eu disse, o diretor sempre foi imprevisível. Após o término do teste, fomos informados de que nenhum dos 10 primeiros colocados se classificou, mas o resto de nós se classificou. A professora sorriu e continuou. Não foi um teste para testar nossa força, mas sim nosso trabalho em equipe. E todos os 10 melhores participantes traíram suas equipes e roubaram seus pontos. Assim foram desclassificados. Portanto, vocês precisam ser extremamente cuidadosos com o que fizerem durante o teste. Ashton assentiu e ficou perdido em seus pensamentos. Parece que isso não vai ser tão fácil quanto eu pensei.
Capítulo 36. Exame de admissão. 1. Demorou algumas horas para eles entrarem no contingente. No entanto, outro problema bateu à porta do carro deles assim que passaram pelos portões. Seus carros foram separados e todos foram convidados a sair. Ashton não sabia o que estava acontecendo, mas a dona da casa sabia. Até então, todos os soldados ou guardas, como se referiam a si mesmos, que Ashton havia encontrado eram cadetes ou oficiais subalternos, como tenentes. Eram mais fortes do que ele, pois ele havia confirmado o mesmo com o sistema. Não era de se admirar que a senhora estivesse fazendo o que lhe mandavam. Se ele estivesse no lugar dela, também não teria querido irritá-los. Logo, eles foram levados para um prédio que parecia uma delegacia de polícia. Lá dentro, Ashton viu um homem em pé, com um dos pés em cima da cabeça de outro homem. O homem não tinha uma coleira de metal no pescoço e sangrava profusamente devido aos ferimentos por todo o corpo, enquanto os policiais ao redor riam e o torturavam. Atrás deles havia uma cela. De dentro dela, ouviam-se os gemidos abafados de uma mulher. Não demorou muito para Ashton perceber o que aqueles desgraçados estavam fazendo lá dentro. Era um escravo humano não, havia uma família inteira de escravos. Uma infinidade de emoções tomou conta de Ashton ao ver os humanos sendo maltratados. Ele tentou se acalmar, mas estava falhando miseravelmente. A senhora também deve ter percebido, pois imediatamente empurrou Ashton para trás de si. Ela estava ciente das emoções cruas de Ashton como um ex-humano e, portanto, agiu antes que ele acabasse fazendo algo do qual se arrependeria mais tarde. O empurrão trouxe Ashton de volta à razão, mas ele não conseguia tirar aquela visão terrível da cabeça. A única coisa que lhe ocorreu foi registrar o lobisomem que estava maltratando os humanos. Ashton jurou que lidaria com ele quando chegasse a hora, mas por enquanto precisava controlar suas emoções, pois era mais fraco que eles. Com 1,75 metros de altura e constituição sólida, pele cor de oliva, o lobisomem tinha uma aparência sinistra, algo que Ashton não gostava nem um pouco. Ele também tinha olhos castanhos e redondos e cabelos castanhos, curtos e lisos, que contrastavam com seu bigode e barba pretos. O homem usava um uniforme igual ao dos demais soldados, mas era um pouco mais ornamentado do que o restante deles. Ele também tinha um punhado de distintivos espalhados no lado esquerdo do peito. Vocês, seus desgraçados, acharam que conseguiriam escapar do contingente? Que imbecil é esse que vocês tinham que ser para inventar uma coisa dessas? O homem de bigode latiu e seus subordinados se juntaram à brincadeira e começaram a chutar o escravo um após o outro. Bem, foi graças a isso que ganhamos um pequeno presente. Alguém na multidão disse, apontando para a cela, esses humanos podem ser escravos, mas caramba, as fêmeas deles sabem como fazer alguém se sentir bem. Naquele momento, Ashton percebeu que por mais que odiasse a senhora pelo que ela lhe fizera, ela era muito menos monstruosa do que aqueles bastardos. Os anciãos que viviam no recinto estavam certos, eles eram de fato tratados muito melhor do que o resto da humanidade. Isso não significava que o ódio de Ashton pela amante tivesse diminuído. Longe disso, não importava o que ela dissesse ou fizesse, ele jamais a perdoaria. Mas de uma forma estranha, Ashton sentiu que um pouco de respeito pela amante havia se formado em seu coração morto. Não é uma questão de respeito. Ashton pensou consigo mesmo, é mais como comparar dois males e reconhecer o mal menor entre eles. Nesse momento o homem de bigode percebeu que havia alguém parado perto da porta e ordenou que parassem de tagarelar. Nesse momento, o cadete entrou na sala e o informou sobre o ocorrido. Ai, senhora Mera Bismarck. Suspeito que você foi proibida de entrar na cidade sem permissão de... O homem começou a falar, mas foi imediatamente interrompido pela amante. Aqui está, capitão. Ela murmurou e entregou ao oficial um envelope dourado. O homem abriu o envelope e examinou rapidamente seu conteúdo. Ao fazê-lo, Ashton pôde ver a expressão do homem mudar mais rápido que um raio. Ele estava usando um tom arrogante um momento antes, mas agora ele havia desaparecido completamente. Ele rapidamente ordenou que seus subordinados evacuassem a sala. Em questão de segundos, a dinâmica de poder na sala mudou e parecia que a mestra era responsável pela instalação, e não o capitão. Disha, leve Ashton para a academia. O capitão e eu temos coisas importantes para conversar. Nos encontramos com você mais tarde. Disha era uma lobisomem loira que era sua assistente mais próxima depois de Donovan. Ela também era uma das únicas fêmeas que a mestra havia permitido ajudar a treinar Ashton. Ao contrário dos outros lobisomens, Ashton também se sentia mais confortável com ela. Provavelmente porque, assim como ele, Disha também não havia nascido lobisomem. Na verdade, ela era da primeira leva de humanos a ser mantida no recinto. Esse fato também a ajudou a se aproximar de Ashton. Afinal, ela já foi humana, assim como ele. Com as ordens dadas, Disha e Ashton seguiram em direção à academia, que era a principal atração da cidade. No entanto, Ashton não foi embora sem antes lançar um olhar arrepiante para o capitão da estação. O capitão já estava na sua lista de pessoas a serem mortas. Capítulo 37. Exame de admissão 2. E eu aqui pensando que o portão estava lotado. Ashton murmurou quando a academia apareceu em seu campo de visão. Mas não havia muito que ele pudesse ver além dos prédios altos que vigiavam a cidade. O resto da mansão estava coberto de pessoas de diferentes idades e compleições. Milhares e milhares de adultos estavam lá com crianças. Alguns deles eram os pais, enquanto outros eram acompanhantes dos nobres que estavam lá para fazer o vestibular. Ashton, por outro lado, tinha apenas Disha como acompanhante. No entanto, ele não era o único assim. Centenas de outros vieram sozinhos. A maioria não usava roupas extravagantes. Assim era mais fácil para todos diferenciar entre aqueles de linhagem nobre e aqueles sem nenhuma. A maioria dos nobres teria entrado na cidade há pelo menos alguns dias para ter uma vantagem, disse Disha enquanto os dois caminhavam em direção à multidão. Avançar? Para quê? Achei que a professora tivesse dito que ninguém sabia o que o diretor tinha planejado para o teste até ela anunciar quando a cerimônia começou?
O diretor pode ser imparcial, mas os professores e o instrutor não. Por obter vantagem, eu quis dizer que os nobres tentariam obter uma expressão favorável para seus filhos. Assim, quando seus filhos se qualificarem para frequentar a academia, os professores ficarão de olho neles. Ashton deu de ombros de forma indiferente. Ele já esperava que coisas assim acontecessem, mas não sabia que começariam antes mesmo de entrarem na academia. Eu não esperaria nada menos desses idiotas de qualquer maneira. Bem, vou pensar nisso depois de me qualificar para entrar na academia. Quem sabe se eu me sair bem, também consigo algum tratamento preferencial. Naquele momento, vários alto-falantes tocaram simultaneamente e a tela gigante à sua frente se iluminou. A tela estava dividida em 8 seções, cada uma com cerca de 200 nomes escritos. Haha, é um prazer ver tantos jovens tentando entrar em nosso humilde instituto este ano. Uma forte voz feminina ecoou pelos alto-falantes. Podemos conversar mais tarde, se quisermos, mas por enquanto, vamos tratar do que vocês estão reunidos aqui. De repente, os nomes na tela desapareceram e foram substituídos por uma espécie de mapa. O mapa estava dividido em 9 seções. Cada uma tinha uma cor diferente e era marcada com números de 1 a 8. No meio de tudo isso, havia uma região que se destacava das demais. Enquanto as outras regiões estavam marcadas com cores vibrantes e números, a área central estava escurecida e sem números. Assim que o mapa brilhou diante dos examinandos, a multidão começou a sussurrar entre si. Os participantes ficaram furiosos e conversavam em seus dispositivos de comunicação. Parecia que estavam tentando obter informações sobre o exame para obter alguma vantagem sobre os outros. Só os nobres faziam isso. Os demais ficaram ali perplexos, assim como ele. De que adiantaria fazer isso agora? O vestibular começaria em poucos instantes. Nobres típicos. Disha balançou a cabeça. O que está acontecendo? Eles estão tentando formar equipes e contratar mercenários para ajudar seus jovens senhores a vencer. Espera aí? Eu entendo a formação de equipes, mas mercenários? Como eles vão fazer isso? Você achou que todo mundo aqui queria entrar para a academia? Disha zombou. Francamente, só os nobres se importam com isso. A maioria dos outros está aqui para ganhar dinheiro rápido. Ashton então percebeu que as pessoas que ele pensava serem plebeus eram, na verdade, mercenários. Não todos, mas a maioria. Assim que recebiam um salário satisfatório, os mercenários começavam a se dirigir à pessoa que os havia contratado. Logo, a multidão que até então estivera dispersa foi reduzida a grandes grupos. Alguns plebeus agora carregavam sacolas e outros pertences, enquanto outros se ocupavam em testar suas armas. Desde que os grupos foram formados, a esperança de Ashton de sobreviver contra essas pessoas estava diminuindo rapidamente. Além disso, ao contrário deles, ele não veio preparado. Que diabos, ele nem sequer tinha uma arma consigo para usar ali. Não posso usar as lâminas gêmeas aqui. Alguém pode reconhecê-las e aí será o meu fim. No entanto, Ashton talvez tivesse uma arma consigo, mas ele tinha muitas outras utilidades em seu inventário, incluindo vários kits médicos. Mesmo assim, ele não conseguiria vencer uma batalha frontal com uma dúzia de lobisomens. Parece que vocês todos vieram preparados para esta gravata. A voz feminina ecoou novamente pelos alto-falantes. Seria realmente uma vergonha se alguém proibisse o uso de qualquer coisa que não fosse fornecida pela academia durante o teste. Isso mesmo. Eu, como diretora desta instituição, proíbo os candidatos de usar qualquer coisa que não tenha sido fornecida por nós. Uau, ela é imprevisível. Ashton pensou com um sorriso no rosto. Capítulo 38. Exame de admissão. 3. Nos momentos seguintes, eles foram informados sobre todas as regras que os candidatos precisavam saber. O mapa que acabaram de ver era uma coleção de vários mapas. Cada uma das áreas marcadas com o número 0 local onde um conjunto de candidatos surgiria. Os números desses locais serviam para indicar qual grupo surgiria em qual local. Por exemplo, os candidatos cujo nome estivesse na primeira lista surgiriam na zona marcada como 1, e assim por diante. Mas isso não era tudo. Como o diretor já havia confirmado, os candidatos não teriam permissão para carregar nenhum material externo. Não importava se estivessem usando seus inventários ou carregando-os em mochilas. Isso foi feito para manter alguma imparcialidade durante o exame. Vários itens e consumíveis foram espalhados pelos mapas. Os examinandos teriam que encontrar esses recursos eles mesmos, derrotar aqueles que os possuíam ou roubar dos derrotados. Era uma batalha pela sobrevivência. Essa rodada continuaria até que restassem apenas 10 candidatos de cada zona. Os 80 candidatos teriam a oportunidade de ingressar na prestigiosa academia. Os demais seriam expulsos de lá sem demora. Dessa forma, de cerca de 1.600 candidatos, apenas 80 seriam selecionados. Mas o exame não terminaria ali. Havia outra reviravolta, a reviravolta da Zona Preta, que ficava no meio de todas as zonas. Os 80 alunos teriam que se enfrentar no mesmo estilo de batalha real uma última vez. Mas desta vez, nenhum deles seria expulso da academia. Esta última rodada do exame seria realizada exclusivamente para classificá-los em diferentes níveis, variando de S, A, B, C e D, com base em suas habilidades. Isso não vai ser fácil, não é? Ashton pensou consigo mesmo enquanto voluntários da academia saíam e lhes entregavam alguns acessórios, incluindo um relógio estranho, um cinto e uma placa peitoral. Antes que qualquer um deles pudesse entender o que estava acontecendo, um novo conjunto de regras e instruções surgiu diante deles, explicando os usos dos acessórios.
O relógio que você recebeu foi imbuído de magia de expansão de armazenamento. O diretor falou, cada relógio lhe dará 10 espaços de armazenamento que podem ser usados para guardar os itens que você obterá durante o exame. No entanto, um momento depois, ela foi interrompida por um grito de gelar o sangue de um dos examinados. Ele agarrava a mão na qual havia equipado o relógio, enquanto o resto do corpo se contorcia e se revirava de dor. O show continuou por cerca de 1 minuto antes que os gritos finalmente cessassem e o diretor começasse a falar novamente. Muito animada para testar o equipamento, hein? Ela riu com a voz cheia de sarcasmo. Obrigada por ser a cobaia pelo bem dos outros. Veja bem, aquele rapaz tinha acabado de passar pelo que todos vocês passaram. Isto é, se vocês decidissem tentar colocar equipamentos externos nesses relógios. Aqueles que estavam prestes a tentar fazer isso imediatamente jogaram suas coisas fora. Ninguém queria ser eletrocutado pelo relógio. Quanto ao cinto, ele impedirá que você use seu próprio inventário durante o exame. E por último, mas não menos importante, aquela placa peitoral é a sua tábua de salvação. No momento em que a luz verde piscando nela ficar vermelha, você será desclassificado. A placa peitoral é programada para sofrer uma certa quantidade de dano antes de quebrar, então você precisa ter cuidado. Com isso, todas as regras e regulamentos foram explicados a eles. A voz se calou assim como a tela à sua frente, antes de ser substituída pelo mapa novamente. Boa sorte, Ashton Disha murmurou enquanto recuava. Espero que você não decepcione a patroa, principalmente depois de tudo que ela investiu em você. Ashton gesticulou. Eu sei o que fazer. Obrigado pela preocupação. Logo, uma mensagem apareceu em seus relógios, mostrando os grupos aos quais pertenciam e como chegar a cada local. Todos correram em direção aos seus respectivos portões, querendo obter o máximo de equipamentos possível. Obter o equipamento adequado consolidaria mais ou menos a sobrevivência deles. No entanto, havia algumas pessoas como Ashton que decidiram ir com calma. No entanto, esses eram os candidatos que confiavam em sua força e habilidades brutas. Ashton era um deles. Por que perder tempo tentando encontrar equipamentos quando você pode facilmente roubá-los dos outros? Ele pensou enquanto caminhava calmamente em direção ao portão número 5. Capítulo 39, Zona 5, 1. Ao passar pela porta, ele quase sentiu como se tivesse entrado em um mundo completamente diferente. Ashton estava em um lugar completamente diferente. Ele já havia vivenciado isso antes na torre de treinamento, mas aquele lugar era de outro nível. Embora o quarto que a senhora havia transformado apenas projetasse a atmosfera de um mundo exterior, Ashton podia dizer claramente que era tudo falso. Contudo, o que ele sentia agora não parecia falso. Ele conseguia até sentir o calor do sol sobre si. Ele estava impressionado com o tamanho e a majestade das árvores. Seus galhos nodosos erguiam-se cada vez mais alto, até onde sua cabeça conseguia levantar, e ainda assim não havia fim para o comprimento das árvores. Quanto mais ele as olhava, mais parecia estar diante de um castelo de madeira. A orquestra de vários sons animalescos podia ser ouvida claramente. Um par de corvos gritava alto na copa das árvores. Vê-los fez Ashton perceber a realidade da situação. Corvos, assim como todas as outras espécies do mundo, haviam sofrido mutação ou morrido devido ao vírus. Portanto, a única maneira de ver essas criaturas era através de projeções como as que ele estava testemunhando. No entanto, sua habilidade de percepção contava uma história completamente diferente. Esses corvos não combinavam com o ambiente. Pode parecer estranho, mas Ashton sentiu que havia algo diferente neles. Ashton pegou um pedaço de madeira afiado do chão e, sem pensar duas vezes, atirou-o na direção do bando de corvos. A maioria conseguiu voar para longe, mas um azarado foi atingido pelo graveto, que foi arremessado em sua direção como um dardo. Ashton pulou em direção ao pássaro apenas para perceber que suas dúvidas estavam certas. Não eram pássaros, mas robôs com câmeras no lugar dos olhos. Eu estava me perguntando como eles planejavam nos vigiar. Ter robôs como esses para fazer vigilância é um plano genial. Com isso resolvido, ele deu uma última olhada ao redor para ver se conseguia reunir algum equipamento escondido ou algo assim. A floresta em que entrou parecia marrom carvalho e primitiva. Ashton podia ver as pegadas dos examinandos que entraram antes dele na grama. Não parecia que estivessem muito interessados em brigar entre si. Talvez eles tenham feito um acordo para encontrar armas primeiro e lutar depois, pensou Ashton enquanto analisava o ambiente. No entanto, eles não têm nada que eu tenha. Em um lugar tão amplo, a percepção da pele de Ashton era nada menos que uma salvação. Além disso, como era uma habilidade vampírica, os outros participantes não teriam tal habilidade, e isso dava a Ashton uma vantagem injusta sobre os demais. Esse garoto é interessante, pensou a diretora enquanto tomava seu chá. Para alguém que aparentemente foi um dos primeiros lobisomens a existir, a diretora era bastante bonita. Se ela não ocupasse o cargo de diretora da academia, ninguém poderia imaginar que ela era uma senhora de quase um século de idade. Com 1,70 metros de altura, essa mulher de pele clara tinha um olhar atento. Seus olhos guardavam a sabedoria de quase um século, e era difícil até mesmo os mínimos detalhes escaparem de sua visão. Mas a parte mais notável dela não eram os olhos, mas a cicatriz de queimadura que se estendia do lóbulo da orelha esquerda até o queixo. Pouca gente sabia como ela tinha a cicatriz, mas conheciam uma o suficiente para não falar sobre ela. Por mais que ela parecesse uma pessoa amigável e calorosa por fora, as pessoas próximas a ela sabiam que era melhor não se deixar enganar por sua aparência. Havia várias telas à sua frente, 32, para ser mais preciso. A diretora não estava sozinha na sala. A maioria dos professores responsáveis pelos alunos do primeiro ano estava lá com ela. Queriam verificar se havia algum candidato extraordinário entre a multidão. A diretora, por outro lado, estava constantemente olhando para os novos examinandos e alguns deles já haviam chamado sua atenção, incluindo Ashton. Ele foi o primeiro a descobrir a anomalia dos corvos ali e agiu imediatamente.
Mesmo sem ter nenhuma arma consigo, isso pareceu ter algum efeito sobre ela. A decisão dele foi tola. Os corvos poderiam ter se mostrado hostis e o garoto estaria em apuros. O diretor balançou a cabeça. Ele rumou para o desconhecido sem hesitar. Por mais que eu admire a bravura, odeio ainda mais os tolos. No entanto, ele pode ser o primeiro a localizar aquela arma. Os examinandos não tinham conhecimento disso, mas na entrada de cada portão havia um equipamento específico escondido. No entanto, nenhum deles havia sido descoberto até então. Todos eles estavam com tanta pressa de se separar da multidão que nem sequer verificaram os arredores adequadamente. Mas pelo jeito que Ashton estava olhando ao redor, ele poderia ser o primeiro a encontrar a arma. Capítulo 40, Zona 5-2. Há algo atrás deste arbusto, pensou Ashton e se embrenhou mais profundamente nos arbustos. A floresta em que ele estava repleta de arbustos por toda parte. Mas aquele arbusto em particular era diferente. Era tênue e quase irreconhecível, mas havia sinais claros de que o arbusto havia sido mexido. Por mexida, Ashton queria dizer que o arbusto parecia mais como se alguém o tivesse cortado e depois tentado cobri-lo, mas não fez um bom trabalho. Isso pode ser uma armadilha? À medida que se aprofundava cada vez mais no mato, Ashton percebeu que aquilo poderia muito bem ser uma armadilha. Como sabia que os examinandos poderiam usar os recursos naturais da área, havia uma grande chance de que um deles tivesse usado os galhos e cipós para fazer uma armadilha para os outros. É melhor verificar as coisas do que se atirar de cabeça no desconhecido. Ashton rapidamente retornou ao local onde havia abatido o corvo. Bem, esta é uma maneira de confirmar minhas suspeitas. Ele jogou o corvo quebrado no arbusto com toda a força e escutou. Um momento depois, ouviu-se um barulho alto de pancada. Ashton seguiu atentamente o barulho e lá estava ele. Um baú escondido bem no meio dos arbustos. O baú parecia bem antigo, mas estava bem decorado com ornamentos. Era quase como se o baú implorasse para que ele o abrisse. Eu, realmente estava pensando demais. Ashton balançou a cabeça e abriu o baú. No entanto, assim que abriu o baú, alguém disparou uma flecha contra ele. Graças à sua percepção aprimorada, Ashton desviou facilmente da flecha. Mas ele sentia que algo estava errado. No momento seguinte, uma notificação piscando apareceu à sua frente. Você foi afetado pela maldição de Luna? Suas estatísticas de lobisomem foram reduzidas em 30%. Que diabos? Ashton exclamou enquanto lia o que a notificação dizia. Quando foi que eu? Espere um minuto. Levou apenas um instante para ele perceber o que estava acontecendo. Ao contrário do que acreditava, não foi o primeiro a descobrir o baú ali. Havia outros 3 que estavam espreitando por ali. Aqueles desgraçados esperaram que alguém como ele aparecesse e abrisse o baú. Porque havia uma maldição no baú, droga. Por que minha habilidade de percepção não funcionou neles ou no baú? Parece que um deles aprendeu a ocultar magia ou carrega um tomo consigo. O que os ajudou a enganar você? A resposta do sistema só deixou Ashton ainda mais furioso. Lucifer não poderia ter sido informado sobre tudo isso pelo sistema antes? Mas pensando bem, a culpa era dele mesmo, por depender cegamente das habilidades e não dos sentidos. Quanto à questão dos tomos, até que os encontrassem na zona, não havia como usar material externo ali. Portanto, Ashton tinha quase certeza de que pelo menos um deles possuía habilidades de ocultação. Eles encontraram o baú e sabiam que estava amaldiçoado. Então, usaram a magia de ocultação para se esconderem junto com a maldição no baú. Depois disso, esperaram que alguém abrisse o baú para que pudessem pegar os itens e matar quem o abriu. Malditos espertinhos. Parece que pegamos um daqueles cachorros sem nome. O garoto ruivo carregando um arco e flechas deu um sorriso irônico. Seguindo seu exemplo, os outros 2 surgiram dos flancos e encurralaram Ashton. Ainda bem que ele não é um dos nobres que conhecemos. O que significa? Podemos eliminá-lo sem temer retaliações de seus guardiões. As outras 2 crianças eram gêmeas, tinham cabelos pretos e carregavam espadas. Mas o mais importante, todas as 3 tinham a mesma insígnia esculpida em suas roupas. Então eles são da mesma família. Não é de se espantar que estejam trabalhando juntos. Ashton pensou antes de se posicionar para a batalha. Felizmente a maldição só se aplica aos meus genes de lobisomem e não aos dos outros. Ele olhou as estatísticas dos 3, e todos estavam em torno do nível 7. O que significava que estavam alguns níveis abaixo dele. No entanto, graças à maldição, Ashton tinha mais ou menos as mesmas estatísticas que eles. Ainda assim, ele poderia usar seus outros genes para dominá-los, mas antes disso, precisava verificar algo. Ashton então olhou para cima para ver se havia alguma vigilância naquela área ou não. Era óbvio que sim. Afinal, o diretor e os professores queriam saber quem havia encontrado e reivindicado o tesouro. As coisas não vão ser fáceis para mim. Estão agora? Não havia a mínima chance de ele arriscar usar seus outros genes enquanto os outros o observavam. Mesmo que os que estavam à sua frente não o notassem usando suas habilidades daquele jeito, o diretor e os professores perceberiam. No entanto, ele ainda não estava sem ideias. Ele pulou sobre o baú e rapidamente agarrou o que quer que estivesse lá dentro. Ele havia recebido a maldição, então fazia sentido que ele também levasse a arma para dentro. Mas ele nem de longe esperava conseguir o que conseguiu. Eu posso trabalhar com isto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.